A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? O tema da mensagem de hoje é: Deus levanta uma nova geração. O fogo do templo não pode se extinguir. A palavra diz no livro de Samuel que os sacerdotes do templo, Eli, que era o sumo sacerdote da época, e seus filhos não estão de acordo à vontade de Deus nessa geração. A palavra diz que os filhos do sumo sacerdote Eli, eles faziam todos os rituais do templo, porém o comportamento deles fora do templo era se prostituir. A palavra diz que os sacerdotes se prostituem nas portas do templo, fora do templo. Ou seja, a fama do sacerdote do templo é ele age de uma forma, só que da porta do templo para fora ele se prostitui. O comportamento dele escandaliza aquilo que Deus tem para aquela geração. E tem muitos crentes hoje que são uma coisa dentro do templo, adoram o Senhor, fazem todos os rituais, só que quando saem do templo para fora, o comportamento, a fama que eles colocam sobre o povo não conhece eles como sacerdotes, mas conhece ele como homens que se prostituem lá fora. E nós nunca vivemos tanto dentro de uma geração que os escândalos estão crescendo. Não adianta eu me vestir um terno, não adianta eu vestir uma gravata para pregar, não adianta eu vestir uma gravata para louvar a Deus dentro do templo, se o meu comportamento lá fora ele não se adequa àquilo que Deus colocou para mim. Ou seja, quem faz o ambiente não é o lugar que eu estou, mas é o meu posicionamento diante do ambiente que eu estou. A palavra diz que Ofni e Finéias escandalizavam o templo do Senhor, até que Deus estava vendo isso. E Deus repreendeu o sumo sacerdote Eli, porque não repreendia, porque mesmo sabendo que os seus filhos escandalizavam o nome do Senhor lá fora, pegavam daquilo que não era deles, usavam o título deles apenas para poder pegar a mais do povo. E não apenas isso, usavam o título para poder lá fora ser outra pessoa que não era dentro do templo. Quantas pessoas estão se escandalizando? Quantas pessoas estão se buscando uma referência nos dias de hoje, mas não estão encontrando um espelho? Não estou encontrando um sacerdote, não estou encontrando um embaixador, um representante de Deus na terra, que não é apenas o púlpito, mas lá fora ele vai demonstrar quem ele é. Cristão não é cristão dentro da igreja, dentro do templo. Cristão é cristão lá fora no mundo corrupto. Quando ele muda o comportamento, Paulo vai dizer no livro de Romanos: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, prestando um culto racional a Deus. Não seja que nem o mundo lá fora, não se conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação do vosso entendimento. Ou seja, precisa haver uma transformação. Título não salva, posição na igreja não salva, pregação, não é porque você é um grande pregador que você é salvo, não é porque você é um grande cantor que você é salvo. Deus tem visto o templo dele como está. E a palavra diz que nessa geração, Deus observando para essa geração, Deus, através de um fruto de oração, de uma entrega de uma mulher chamada Ana dentro do templo, que orava amargurada por um filho porque ela era estéril, era humilhada dentro de casa. Deus olhou para Ana e ela gerou um filho chamado Samuel, e Samuel começou a crescer. E a palavra diz que todos sabiam que aquele menino, ele foi chamado por Deus para poder ser um grande profeta. Uma vergonha é quando Deus tem que levantar um menino para ser exemplo dentro daqueles que já estão dentro do templo antigo. Quando Deus tem que levantar uma geração nova para poder corrigir a mais velha. A palavra diz que quando Samuel ele está indo dormir, a palavra diz assim que o menino não conhecia a voz de Deus. Só que Deus foi até o menino e chamou o menino pelo nome, dizendo: Samuel, Samuel.
Samuel se levantou e a palavra diz assim: o menino não conhecia a voz do Senhor ainda, ou seja, ele até sente a presença, ele ouve que alguém está o chamando, só que ele não entende ainda. Talvez você não entendeu ainda na sua geração que Deus está te chamando para tomar um posicionamento. Por quê? Porque muitos de dentro do templo da igreja já estão escandalizando, e Deus está levantando você para fazer a diferença, para ser espelho dele nessa terra. A palavra diz que Samuel se levanta, ele vai até Eli e Eli manda ele dormir novamente. E Deus novamente vem até Samuel e chama. O que me chama a atenção é que Deus, ele repete a chamada dele. Mesmo Samuel não entendendo, Deus continua chamando ele até ele compreender, até ele entender que é com ele, que é o próprio Deus que está falando com ele. Deus está dizendo para você nessa noite que ele continuará te chamando, para você abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos para aquilo que ele tem para você. Deus está chamando uma geração nova, uma geração jovem. Por quê? Porque a antiga, muitos já se perderam, muitos já se corromperam, acham que porque tem título, porque prega bonito, porque canta bonito, já são salvos, que estão agradando a Deus, quando na verdade não é isso que o Evangelho nos traz. O Evangelho nos traz uma transformação, uma mudança, uma metanoia, uma transformação diante de Cristo. A palavra diz que Deus levanta Samuel e a Bíblia diz assim que antes que o fogo do templo se apagasse, Deus chamou o menino. Ou seja, essa geração, Satanás está tentando apagar o fogo, esfriar através do pecado, da conformidade do erro, do pecado, confortando o ego, confortando a vaidade de muitos cristãos dentro da igreja. Satanás está confortando ele, e a chama dentro do templo está se apagando, a chama que precisa ficar acesa dentro do templo. Só que a palavra diz que antes que o fogo se apague, Deus vai levantar uma geração nova. Que antes que se esfrie essa geração, Deus está levantando pessoas neste momento, nesta noite. Pode ser você que Deus está chamando. Você ainda não entendeu a voz de Deus, mas você sente algo que Deus está te chamando para fazer algo, para fazer a diferença no meio de um povo corrupto, no meio de um povo, de uma geração que se assemelha a ímpios. Deus está levantando uma geração nova, e a palavra diz que Deus está levantando o menino Samuel. Samuel se levanta e ele vai até Eli, e ele fala assim para Samuel, quando ouvir a voz de novo, fala: eis-me aqui. Ou seja, um posicionamento. O que Deus quer nessa geração é um posicionamento. O que Deus quer de você nessa noite é um posicionamento. O que Deus quer de você nessa noite é que você se posicione para ouvi-lo, para ouvir a voz dele dentro dessa geração. Deus está levantando alguém. Não vai ficar muito tempo não, esse escândalo na porta do templo. Deus está fazendo uma limpeza. Deus está fazendo uma limpeza, porque Ele ouviu o clamor do povo. Essa é a palavra para você nessa noite. Curte, compartilhe, abençoa mais vidas. Que Deus possa abençoá-lo poderosamente no dia de hoje. Deus está levantando uma geração nova. O fogo não vai se apagar. Talvez você tenha se entristecido, pensando que o fogo dentro de você está se apagando, porque nós estamos vivendo um período, uma era de apostasia. Mas Deus ainda está levantando os seus profetas cheios de fogo, de oração, para poder lidar com essa geração antiga. Deus te abençoe no dia de hoje.